Bom dia. Estamos começando agora mais uma live aqui do Nosso Lar, do Hospital Nosso Lar, com a Ana Patrícia Aragão, com o tema Somos Todos Guardiões da Vida. Hoje, agora às 9 horas, com esse tema. Amanhã, dia 10, quinta-feira, às 16 horas, nós teremos mais uma live. Ansiedade em tempos de isolamento social, com a psicóloga Michele Maranhão e Carol Recamonte. Dia 11, entrou? Às 2 horas, teremos assistência social e família, uma parceria na valorização da vida, com a terapeuta Ruth e assistente social Lívia. Bom dia! Bom dia! Um grande prazer te reencontrar agora na live, né? Aqui do Nosso Lar. Eu estava falando sobre o tema que nós teremos. Eu não estava conseguindo te ouvir, tu acredita naquela? Tu estava falando e eu não estava conseguindo te ouvir. Eu disse, meu Deus, eu não estou ouvindo o áudio dela, tá me dando nervoso porque eu não estava ouvindo. E agora eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo. Não só a Ana Patrícia, como as outras pessoas. Não, ainda não. A cena dizendo positivo. Ok. Obrigada, pessoal. Hoje teremos a presença da Ana Patrícia Aragão, psicóloga, clínica, suicidóloga, se especializando em saúde mental e membro do GEAV. Um grande prazer tê-la aqui. É um prazer todo meu, Lucy, coisa linda. Estou muito feliz, né? Ano passado. Eu não sei se você percebeu, mas olha aqui, ó, que eu tô com a camisa de vocês. Legal! Oi, eu recebi Joia! ano passado. Eu vou homenagear eles, vou colocar a camisa que eu recebi ano passado, quando eu fui fazer a palestra de vocês, eu recebi de presente. Aí eu disse, eu acho tão linda ela. E para completar, esse ano eu coloquei a tatuagem, né? Fiz a tatuagem de ponto e vírgula, que é continue, né? Continue. Já que eu gosto, já que eu trabalho com esse tema, né, há muitos anos e tal, então foi uma forma de homenagear esse Setembro Amarelo de 2020 para que as pessoas continuem, principalmente nesse período agora de pandemia, onde a situação se torna cada vez mais difícil, né, a convivência, onde há pessoas que estão convivendo com seus filhos e estão em harmonia, mas há situações em que as pessoas estão tendo dificuldades, porque existem abusos, enfim, morais, físicos, enfim, né? Mas falando sobre o guardião, que é o que a gente veio falar aqui hoje, primeiro vou falar qual é a importância do guardião. O que é o guardião da vida? O guardião da vida é uma ação, ela foi criada no plano de ação de 2013 pela Organização Mundial da Saúde. Ela é um dos pilares, né, em proteção, em prevenção de suicídio, em proteção à vida. Como foi isso, né? Qual foi a identificação? É porque como o número estava aumentando de casos de suicídio, a Organização Mundial de Saúde, através de vários estudos, né, várias pesquisas, percebeu que existem pessoas que são pilares da sociedade, pilares para o outro. Como é que seriam esses pilares? Por exemplo, um sacerdote, ele é pilar para uma comunidade. Então, se ele consegue ser um guardião da vida, ele consegue salvar mais vidas, né? Um pai, uma mãe, né? Um grande amigo, um chefe, mas principalmente aquela pessoa que ela tem uma empatia pelo outro. Ela tem que ter um olhar carinhoso. Por exemplo, tem aquela pessoa do seu trabalho que você já confia, que você já sabe que ela vai ter que ela já tem os dois ouvidos mais atentos, né? Um olhar mais apurado. Então, essa pessoa, ela tende a
a ter um guardião com mais facilidade. Então, nisso tem os agentes de edemia, existem os agentes comunitários, existem várias pessoas pontuais da comunidade, né? A gente, eu, como membro também do GEAV, Grupo de Espíritas de Apoio à Vida, a gente também faz esse guardião nas casas espíritas, né? Mas esse guardião é para todos. Existem guardiões para a saúde mental, existem guardiões, tanto que eu já fiz guardiões no Ministério Público, já fizemos guardiões no hospital, enfim. Porque o guardião ele serve para todo e qualquer público. Porque, na realidade, o que a gente está querendo é salvar vidas, né? É fazer com que o outro possa identificar a dor, é para saber, é fazer com que uma pessoa possa identificar a dor não, o sofrimento psíquico do outro, né? Se transforma também em dor. E a importância, porque a cada 3 segundos, imagina que a cada 3 segundos, né, durante 24 horas, uma pessoa está tentando suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 32 minutos, a cada 45 minutos no Brasil, uma pessoa tenta suicídio. Então, para você ver o tamanho do número alarmante que a gente tem, né? Então, é extremamente importante. Para você ter uma ideia, aqui no Ceará, nós tivemos em 2018, 650 pessoas com mortes por suicídio. 2019 foi 729 pessoas que morreram por suicídio. Isso a gente está tentando ter uma noção. Isso são os que são notificados, porque existem muitas subnotificações. Pessoas que cometem suicídio com acidente de trânsito, né? E aí, assim, então a gente precisa, quando a OMS cria o gatekeeper, que são chamados de gatekeeper, né? Que para o Brasil é guardião da vida. Uhum. Quando a OMS cria o gatekeeper, ela cria justamente para poder impedir essas pessoas. Por qual motivo? Porque elas dão sinais, a gente chama de sinais, né? Elas dão sinais, elas falam, elas têm frases de alerta. A gente pode observar essas pessoas pelos fatores que existem na vida dela, que se são protetivos ou são de riscos. E aí eu vou tentar explanar para vocês um pouco, e aí fica muito aberto as perguntas, aí você olha para minhas perguntas aí e tal, pode ser? E aí qualquer coisa você pode fazer a pergunta, estou aberta para isso. Vou dar um exemplo aqui de sinais. Mudanças repentinas de comportamento. Por exemplo, uma pessoa ela é extremamente extrovertida, ela gosta de estar com amigos e tal, e de repente ela se percebe num comportamento em que ela está trancada dentro do quarto, ela não quer conversa nem com os familiares, nem com amigos. Né? Eu me lembro que uma vez eu escutei uma pessoa, uma mãe, né, dizendo para mim assim, eu gosto tanto da minha filha, que a minha filha, ela é uma pessoa muito calma e tal. Eu disse, que legal. Aí ela, passando, né, foi aleatório. Aí ela pegou e disse assim, ela fica no quarto o tempo todo. Ela mal sai do quarto, eu me sinto muito, muito... Eita, a pessoa tá batendo aqui. Eu me sinto muito tranquila, porque minha filha está protegida no quarto e tal. E aí eu disse assim, quantos anos sua filha tem? Eu fiquei meio assustada. Eu disse, tão nova. A filha deve ser nova também. Ela tem 16 anos. Gente, imagina. Nós já tivemos 16 anos. Tu conseguia ficar no teu quarto com 16 anos? Eu não conseguia. Eu achava que o mundo tinha que ser explorado, né? Então, se o mundo tem que ser explorado, o que é que eu vou fazer com 16 anos ficar trancado dentro do quarto? É questionável, né? É você questionar. Como assim? Aí foi o que eu fiz com a pessoa. Eu questionei até que a pessoa levou a filha para um tratamento. Mas assim, e aí foi constatado que tinha um problema sério. Então, assim, é umas mudanças que você percebe, mas como é que ela era antes, né? Como é que essa pessoa era antes? Ela ficava trancada dentro de casa? Não, ela tinha muitos amigos, ela saía, ela ia para o colégio, ela fazia isso, ela fazia aquilo. Aí, tá dando para ouvir um barulho, porque resolveram bater aqui ao redor. Não, né? Que bom. Aí, não, então, eu não estou escutando, tá tranquilo. Que bom. Então, assim, essas mudanças repentinas, né? Que essa menina de 16 anos tinha muitos amigos, vivia com amigos, e de repente se tranca no quarto e os pais acham que vai ser muito bom, porque ela está muito protegida estando dentro de casa. E aí, nesse momento, ela pode estar com um problema seríssimo, né? E aí, essa é uma mudança repentina, uma mudança muito drástica,
uma pessoa extremamente extrovertida que fica trancada em casa, ou uma pessoa que ela é introvertida, mas ela se fecha mais ainda na concha, que a gente está chamando disso assim, a pessoa se fechou naquela conchinha dela, né? Ela se mantém ali guardadinha, e que naquilo ali que não é interessante, porque ela não esboça sentimento, né? Porque mesmo o introvertido, ele tem vários amigos. Eu conheço pessoas introvertidas que têm vários amigos. Que estão sempre interagindo, buscando, tá em companhias e tal. E tem sempre um amigo ou uma amiga que é aquela pessoa que ela confia. E aí, quando você percebe que não tem mais isso, é questionado. Mas, assim, não é por causa disso que a pessoa já está com comportamento suicida, né? Não é por causa disso. Então, tem várias. São vários comportamentos, vários sinais. Outra mudança muito marcante. O sono, quando a pessoa está com tanto sono, ela fica com excesso de sono ou falta de sono. Não consegue dormir uma noite, passa de duas, três dias sem dormir. Tem pessoas que passam uma semana sem dormir. E isso também, ó, tudo que eu estou falando é uma junção, tá, meu povo? Porque assim, falar sobre comportamento suicida em 40, 50 minutos é muito pouco. Então, tanto que eu falei vários tópicos e tu disse, Patrícia, tudo isso, será que vai dar? Eu disse, vamos correr para poder tentar terminar. Então, assim, é muito pouco falar sobre comportamento suicida em pouco tempo, né? Então, assim, eu vou só explanando mesmo, são pinceladas, Vai tá? dar uma pincelada. Pincelada mesmo. Por quê? Porque existe uma junção de mudanças repentinas, né? Mudanças marcantes como o sono e a alimentação. Uma pessoa que comia, né, tranquilo ali naquela. E ela começa a comer demais, como se ela tivesse realmente tentando saciar uma coisa que não é dela. Aliás, que está ali naquele momento com ela, né? Como se ela tivesse com vazio e ela desconta na alimentação. O sono excessivo, aquela pessoa que já dormia aquelas 8 horas tranquilamente, mas começa a dormir 12, 13, 14, 15. Acho que a gente também tem que perceber que existe adolescente, porque tudo tem que ser olhado. Tudo é uma história de vida da pessoa, né? Eu sempre falo, são históricos de vida. Existe, por exemplo, adolescente. Eu, quando era adolescente, eu adorava dormir 12 horas. Eu dormia 12 horas brincando, 12, 14 horas. Isso aí é da adolescência. Mas quando você chega, por exemplo, numa fase adulta em que você está dormindo 12, 13 horas, é questionável todos os dias, né? Então, assim, é questionável. É questionável também quando, por exemplo, no caso do adolescente, ele está extremamente irritado, agressivo, ele dorme bastante, mas ele não tem amigos. Então, tudo isso, né, vai juntando. Tem a questão da evolução das frases depreciativas, também é um sinal. Por exemplo, autodepreciativa, eu sou um lixo, eu não presto, eu sou incapaz, eu sou burro mesmo. Então, isso é terrível, você escutar isso de alguém dizendo que ela se acha burra, ela se acha incapaz, ela não presta, entende? Isso jamais pode ser falado para uma criança, para um adolescente, jamais, por um pai, por qualquer pessoa que seja. Imagina ele falar isso para ele, né? Frases negativas, né, de que nada vai dar certo, o que ele faz não presta mesmo, que nada nunca deu certo, então não vai ser hoje que vai dar certo. E aí ela vai evoluindo, né? Para a morte, né? Que ela vai começar a falar sobre a morte, sobre como a morte podia ser bem-vinda. E aí, aos poucos, tudo isso você vai juntando, ó, o sono, você vai vendo se a alimentação está dessa forma, você vai vendo se o comportamento houve uma mudança muito repentina, você vai vendo as frases dessas pessoas, né? Tem uma coisa que ela é muito marcante, que é a questão da perda de interesse de atividade, né? Se eu gosto muito de, vamos lá, fazer umas resenhas com meu amigo, que hoje em dia a moda é a resenha, né? Com esses meninos. Vamos fazer uma resenha, né? É todo mundo se juntar e fazer ali. E aí todos os amigos daquela pessoa estão fazendo uma resenha tá, na casa de fulano, e aí ele não vai para casa, para aquela casa. Ele fica em casa, prefere ficar em casa. Já começa a se questionar, né? Ele gosta muito de tocar uma música, um instrumento musical. E aí ele já não toca mais esse instrumento. Gosta muito de ler livros. Já não tem mais essa vontade. Enfim, é olhar coisas que a pessoa gosta de fazer e que ela já não faz mais, ela já não encontra motivos para fazer, né? A questão dos descuidos da aparência. Existe uma coisa
que a gente fala que assim, o comportamento suicida ele tem 4Ds, né? Que eu falo até que são mais do que 4Ds. Por quê? Porque desesperança, depressão, desesperança, desamparo, desespero. Aí tem dor psíquica, desemprego, divórcio, tantos Ds que podem fazer com que a pessoa tenha comportamentos suicidas, né? E tem uma outra também, que é ter algum tipo de transtorno psicológico, né? Principalmente, como a gente chama dos top 5, são os cinco mais que levam ao transtorno, ao comportamento suicida. Não é que você ter eles, você vai se matar, né? Não é que você ter eles, você vai se suicidar. Ah, eu já tenho um dos 5 transtornos e por causa disso eu já vou ter um comportamento suicida, de forma alguma. Mas esses aqui, eles tendem, né, junto com uma mudança comportamental, com uma mudança, como eu falei, de vários aspectos, olhando o histórico de vida dessa pessoa, aí junto a esses é uma probabilidade de haver um comportamento suicida, que são depressão, transtorno bipolar, borderline, dependência química e esquizofrenia. Então, tem muito essa questão, né, desses 5 transtornos, junto também com comportamento ansioso, deprimido, inabilidade para se relacionar com família, sentimento de solidão e culpa, enfim. São vários, né? Porque é como eu havia falado, gente, se eu pudesse falar desse tema assim, a minha inteira. Porque, ó, eu amo salvar vidas. E aí eu acho que todo mundo nós temos essa possibilidade de salvar o. Mas para tudo isso, para a gente olhar esse comportamento do outro, né, para a gente ter essa noção de como é que o outro está, a gente precisa fazer uma coisa que é primordial, e que não é só psicólogo que faz. 2 ouvidos, uma boca. O que foi que o Criador nos deu a entender, quando ele nos dá 2 ouvidos, uma boca? Se alguém puder dizer alguma coisa aí, eu agradeço. Por que ele falou isso? Por que ele fez, colocou, né? 2 ouvidos, uma boca. Por que será? Alguém sabe? E aí, Lucy, por que será que ele nos deu 2 ouvidos e uma boca? Eu acredito que seja para a gente ouvir mais o outro e falar menos. Que quanto mais a gente fala, a gente deixa o outro calado. E a gente necessita deixar o outro falar para a gente poder acolher. Exatamente. Esse é o viés da coisa, sabe? Para saber como o outro está, a gente precisa ouvir. Mas ouvir muito, gente. Ouvir muito, ouvir o tempo todo. Parar de ficar só falando, como se parece que não tivesse fim, tanta conversa. Escutar o outro, ter essa empatia. Porque a empatia, ela vem justamente dessa necessidade de você ouvir. Quando você começa a falar, a empatia que você tem é só por você. Mas a partir do momento que quando você quer ter empatia pelo outro, você precisa ouvir o outro. Porque o outro tem muito a nos ensinar, ele tem muito a nos falar, ele tem muito a se revelar. E quando nós não permitimos que o outro se revele, escutando, a gente está perdendo a oportunidade, muitas vezes, de salvar a vida daquela pessoa que está pedindo ajuda. Por quê? Porque sempre tem aquela necessidade de dizer assim, alguém chega para mim e diz assim, eu estou passando por tal coisa. A Lucy chega para mim e diz assim, ai, Ana, eu estou passando por uma situação assim, assim. Aí eu começo, mulher, falar, mulher, a minha é muito pior que a tua. Aí começa, né, o comparativo de desgraça que eu falo. Daí... Começa a fazer os comparativos de desgraça e você perde a oportunidade de ver se o outro não está legal, perde a oportunidade de ver como é que anda a vida dessa pessoa, perde a oportunidade de querer dar sermão, ao invés de só ouvir sem julgamento. Porque para se ver uma pessoa com comportamento suicida, para ter esse olhar empático com essa pessoa, você não tem o direito de julgar ninguém. Primeiro que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Segundo, com a pessoa com comportamento suicida, aí é que a gente não tem direito nenhum. Né? A gente precisa realmente estar limpo de julgamento para poder amparar aquela pessoa. Frases de alerta que eu falo a vida não vale a pena, nada mais importa, não aguento a dor, você ficaria melhor sem mim, o que tenho não tem saída, eu queria não ter nascido. Eu me lembro de uma pessoa me falando uma frase que foi muito marcante para mim. Essa pessoa disse assim, eu sou um lixo. A pessoa chegar e dizer que é um lixo, isso é pesado demais. Aquilo que é descartável, que é jogado fora.
Como é que um ser humano consegue, né, se enxergar dessa forma? É muita falta é muita dor, né? Muito sofrimento naquele momento, né? Então, nesse momento que a pessoa fala uma coisa dessa, é você ter aquela empatia de acolher, de dizer, olha, você não é um lixo, lixo é algo descartável, algo que, né? Você é um ser humano, você é algo especial, você é algo único. Porque não vai ter exemplar, gente, todas as minhas palestras, todas as lives, qualquer um canto que eu ande, dentro do meu consultório, em qualquer lugar, eu vou sempre dizer, somos seres únicos. Eu vou sempre me emocionar, porque nós somos únicos mesmo. Porque não vai existir um exemplar igual. Jamais, em canto nenhum. Então, quando nós nos colocamos a falar, a olhar o outro com empatia, com amor, nós estamos mostrando para ele que ele é tão potente quanto cada um de nós. Né? E que só nos e que está faltando apenas a oportunidade de ser olhado com bons olhos para ser acolhido, amparado. Então, quando a gente. Aí tem pessoas que sempre me perguntam, né? Eu quis resolver trazer mitos e verdades. Falar sobre suicídio induz ao suicídio? Não, gente, não induz. Por exemplo, a gente está falando sobre suicídio agora, mas a gente está valorizando a vida dessa pessoa. Quando a gente busca fazer um mini guardião, porque assim, é o mini do mini, de todos os mini guardiões, né? Assim, eu estou jogando assim por cima, um pincelando mesmo, para vocês terem uma ideia do que é, né? Esse olhar do gatekeeper e chamá-los até para poder participar de cursos em relação a isso, porque é essencial, porque todos nós podemos ser um guardião da vida, todos nós podemos ser um guardião da vida, né? Quando nos propomos a olhar o outro com amor, com empatia, né? A ver o sofrimento dele e principalmente a buscar amparo junto a essa pessoa, porque às vezes ela não tem força para isso, ela não tem força para procurar um psiquiatra, um psicólogo, ela não tem força para poder buscar algo, ela precisa que você possa ajudá-la, né? Por isso que foi criado o Gatekeeper, porque foi percebido pela OMS justamente essa necessidade de fazer com que um terceiro, uma outra pessoa que visse aquela situação, ela pudesse puxar o outro daquele buraco e dizer assim, olha, a gente pode ir junto, sabe? A gente vai nessa caminhada e você vai conseguir ter forças para isso. Então, assim, porque o que está doendo, né, o que é que ele quer matar, né? E isso é uma frase muito clássica de quem trabalha com comportamento suicida. Ele não quer se matar, ele quer matar a dor mesmo, o sofrimento psíquico que ele está sentindo. Isso é tão claro, que todos os sobreviventes por suicídio falam exatamente isso. Depois que terminam. Eu digo como uma pessoa que trabalha com isso, né? Depois que você faz o tratamento corretamente daquela pessoa e que ela se propõe a fazer o tratamento corretamente, não existe mais comportamento suicida. Não existe, simplesmente acaba. Quando ela se propõe, quando ela é amada, ela é amparada, é feito um tratamento correto. Eu falo em cima do que eu faço dentro do meu consultório, junto com um psiquiatra, junto com terapias holísticas, enfim, junto com a religiosidade também da pessoa, tudo que a gente vai juntando, a família, enfim, tudo, né? Para fazer com que essa pessoa ela possa sair, né, desse ambiente, tipo, sair desse lamaçal, né? E fazer com que a lótus nasça, né? No meio daquela lama toda. Então, assim, falar sobre suicídio não induz ao suicídio. Se você for falar sobre isso claramente, como a gente está falando aqui, pelo contrário, a gente traz informações sobre isso, e isso só faz com que a pessoa compreenda que falar sobre falar a melhor solução, né? Falar a melhor solução. Aí, mas tem. Se alguém tentou suicídio, tem uma coisa que é muito forte, que é assim: se alguém tentou suicídio há pouco tempo, ela tentará novamente. Então, alguns mitos e verdades, só para poder a gente tentar quebrar alguns tabus, sabe? Se alguém tentou suicídio há pouco tempo, ela tentará novamente. Gente, eu lembro que eu fazia uma prova na época do Pra Vida, que eu fui do Pra Vida por muitos anos, né? O programa de apoio à vida do Dr. Fábio. E eu lembro que caiu isso aí. E eu, na minha santa ignorância mesmo, cheguei e disse assim, não, aprendeu a lição, não vai tentar mais. Eu não tô olhando, eu olhei com ignorância aquilo ali como se fosse uma lição. Não é como uma lição. A pessoa não está bem, né? Ela não está legal, ela não está bem. Ela tentou suicídio justamente porque ela não está bem. Ela tá dando um grito de socorro. E ela vai tentar novamente se ela não tiver um amparo devido. Mas se ela tem todo um amparo,
todo o acolhimento, todo o tratamento, toda a sensibilidade, né, do outro, da família junto a essa pessoa, dos amigos, do trabalho, enfim, se ela tem fatores protetivos perto dela, ela não vai tentar novamente. Se ela realmente tiver todo um amparo, ela não vai tentar. Então, assim, é perceber que a gente pode ser aquela, como é que eu posso dizer, a âncora, né, que aquele sujeito está precisando, né, para poder ele se aterrar ali e dizer assim, olha, não, aqui você tem uma base sólida que a gente vai poder trabalhar juntos, né? Existem fatores de risco. Se você quiser perguntar, fique à vontade, tá, Luci? Então, deixa eu fazer uma pergunta que a Fernanda, ela está ligada justo ao que você está trazendo, certo? Tem uma pessoa, a cunhada dela, me parece, o esposo da cunhada dela, com um problema desse pensamento suicida e tentativas de suicidas. E a pergunta dela é a seguinte: o que fazer quando essa pessoa que já tentou suicídio passou da fase de sentir-se um lixo e está querendo fazer de tudo ao mesmo tempo? Quando não consegue concentrar-se e está eufórico? Essa é a pergunta que a Fernanda está trazendo, Fernanda Lima, me parece. Assim, o interessante, Fernanda, era que primeiro ele precisa ir para um tratamento, né, psiquiátrico e psicológico, porque é muito estranho essa oscilação de humor, né? Ele está extremamente eufórico e depois ele fica quieto, né? Mais focado. Então, assim, até para distinguir se ele tem algum tipo de transtorno, né? Assim, porque existe transtorno bipolar, ele tem muito disso, né? Esse viés, mas eu não sei, eu estou só supondo. Por favor, não estou diagnosticando ninguém, até porque não é meu paciente, eu não tenho noção, é uma pergunta apenas, mas assim, essa oscilação às vezes acontece em semanas, né? Se acontecer em semanas e meses, é algo muito questionador. É interessante que ele vá para um profissional de saúde para isso. É interessante que vocês possam ajudar, porque assim, se ele já tentou uma vez, né? Em algum momento, se ele não tiver todo um tratamento devido, ele pode tentar novamente lá na frente, né? Infelizmente. Por quê? Porque ele precisa ser tratado, né? Ele precisa se compreender. Porque tu imagina, você está dentro de um corpo, onde uma hora você está oscilando de humor sem saber o que é. Um dia você acorda super bem, aí tá tudo tranquilo, tô focada aqui resolvendo. Uma hora eu tô extremamente eufórico e eu não sei controlar essas emoções dentro de mim. Então é desesperador. Uma pessoa que não consegue controlar o próprio humor. Né? E assim, uma hora tá extremamente irritada. Eu me lembro que eu escutei uma vez uma artista, esqueci o nome dela, uma daquelas bem bonitonas. Ela era até modelo, foi do Chacrinha, alguma coisa assim, que ela tem transtorno bipolar. Aí ela, é que eu não tô lembrando o nome dela. E aí ela falou assim, que era terrível, ela tinha desespero, porque ela acordava muito bem ali, feliz, não sei o quê, e de repente ela disparava numa eloquência, assim, sabe, de não parar, de não conseguir dormir, ficar ali ligadona, sabe, no 340, e ela não conseguia entender o que era aquilo, e ela dizia que era desesperador, e as pessoas não tinham noção do que ela tinha na época. Hoje, ela tendo um diagnóstico, fazendo tratamento, ela consegue manter uma vida tranquila. Ela disse que assim, ela tinha desesperos em relação a isso. Você imagina a pessoa que não consegue se compreender? Ela acorda de um jeito, no decorrer de alguns outros dias ela já está acordando de outra forma. Aí no decorrer de mais alguns dias é outro jeito, quer dizer, quando vai ver a pessoa já está, não sabe, né? Ela não consegue. Então eu acho assim, para a gente, né? Eu acho que a questão é mais procurar um profissional de saúde, psiquiatra, psicólogo, porque esse tipo de comportamento precisa de psiquiatra e psicólogo, né? Verificar a possibilidade dele querer fazer isso, tratar isso, buscar uma reunião em família para poder conversar sobre isso, conversar com ele, que isso não é natural, essa questão dele estar oscilando dessa forma, né? As tentativas de suicídio, a questão dele ter se achado lixo um período, enfim. Tudo isso, porque lembra que eu falei sobre histórico de vida? A gente precisa ver o histórico de vida do sujeito completo? Pronto, é um histórico de vida. A gente precisa ver esse histórico, e se esse histórico existe, essas oscilações, esse histórico de vida,
existe todo um processo aí de muito sofrimento, né, psíquico, então ele precisa ser tratado de uma forma muito séria, sabe? Eu sempre falo para algum paciente que chega para mim, se tiver com um mínimo de pensamento de ideação suicida, a gente tenta trabalhar isso o máximo possível para arrancar essa raiz, para poder continuar o tratamento, para poder dar mais vida nesse tratamento. Então, é sempre assim. Eu muitas vezes não quero nem que chegue ao pensamento, porque eu já tento arrancar para que esse pensamento não chegue nem ao comportamento por inteiro, né? A planos, enfim, porque são várias. É tanta coisa, né, Luci? Se a gente for falar tudo, é uma manhã toda. A, a capacitação é um dia todo, né, Ana? É. Essa é muita coisa, muita coisa. Aí, tem mais alguma pergunta? Que aí eu posso continuar aqui Não, nos falando. vai, continua. Tem uma outra? Algum fator fundamental para a questão da família e na depressão da pessoa, né? Algum fator que a família pode causar a essa depressão à pessoa? Ou ajudar? Deixa eu tentar entender. Se existe algum fator que faz com que a família, ela, em vez de ajudar, ela seja um risco para aquela pessoa, seria isso? Ou mesmo ajudar, né? A família está próxima, mas que ele está querendo colocar bem nisso. Certo. A família, a família, quando é uma família conturbada, né? Conturbada, a dinâmica familiar é conturbada, quando a família não valoriza o sentimento daquela pessoa, quando ela não diz o que, ela não busca ajuda junto àquela pessoa, não chega junto, ela acaba sendo um fator de risco para aquela pessoa. Por quê? Porque ela não tá cooperando, ela não está chegando junto, ela não está sendo família, né? Mas quando essa família, ela acolhe, ela busca tratamento para aquela pessoa, ela vai atrás, ela tira aquela pessoa de cima daquela cama e diz, vamos junto, ela tá aqui, marquei o psiquiatra, marquei o psicólogo, eu vou com você, porque às vezes a pessoa não tem essa condição de ir até lá. Grande maioria das vezes elas não têm essa força de ir até um profissional de saúde. Então, o que acontece? Às vezes, tem que ir um familiar. Muitas vezes eu recebo paciente com familiar, porque eu sempre digo assim, eu não venha, às vezes é um familiar que marca comigo, olha, eu queria marcar com você, assim, assim, o fulano, a única coisa que eu pergunto, ele está de acordo? Tá, porque precisa estar de acordo para poder o tratamento fluir, né? Não está de acordo, então venha. Aí, às vezes, a pessoa precisa passar 3 meses vindo toda semana com essa pessoa, até ela criar um gás, assim, né? Dizendo, não, agora eu vou ficar vindo sozinho. E é isso que precisa, né? Eu já ia falar sobre esses fatores de risco, que é justamente sobre isso, quando a família é conturbada, quando a família não valoriza. Eu já vi situações em que o pai e a mãe dizem, não, isso é frescura, essa menina está dizendo que tem depressão, mas isso é frescura. E eu tive que já ter que intervir até a casa da pessoa, já fui na casa de uma pessoa, já teve que conversar e dizer, olha, não é frescura, não é brincadeira, não é bobagem, isso é algo muito sério. Aí fui dar uma aula do que é depressão para o familiar, porque eles não tinham noção, para poder entender, né, de uma terceira pessoa que veio de fora, para poder entender que aquela situação não era uma situação simples, pelo contrário, era uma situação muito grave, e que ela precisava desse acolhimento, ela precisava desse amparo. Então, assim, foi muito bom nesse dia, porque fez com que aquela frescura, que não é frescura, né, a gente sempre fala isso, né, porque é tanto que tem até frase assim, não é frescura, é algo sério, né? A depressão é algo sério, são 350 milhões de pessoas no mundo que têm depressão. A média, né? Porque a tendência é que tenha muito mais. Então, assim, é muita gente. E é muita gente. Por isso ela mata mais pessoas, né? Por suicídio. Então, assim, a gente precisa compreender que é algo muito sério. Então, a família é chamada a esse lugar. Todas as vezes que eu atendo um paciente dessa forma, eu chamo essa família para esse lugar. Eu digo, olha, é um lugar que vocês precisam se empoderar, que é um lugar de família, né? Trazer o entendimento de que essa pessoa precisa dessa família. Mas tem pessoas que realmente a família não ajuda, não tem uma pessoa que já passou uma situação dessa, que a família não ajuda, ela não está nem aí.
parece assim que não liga realmente, você chama a atenção, ela não está ali. Então você procura sempre uma outra pessoa que seja ligada a esse paciente, a esse ser que você conhece, né? E aí você vai chamar essa pessoa para poder ajudar junto com você ali, né? No caso, vamos dar um exemplo mais claro. Eu sou um guardião da vida. Eu não sou um psicólogo, eu sou um guardião da vida e meu colega de trabalho está adoentado. Eu estou vendo que ele está muito triste, ele não consegue bater metas, ele não consegue fazer o trabalho dele. Ele anda muito triste, ele anda muito choroso. Ele disse que não dorme à noite, ele não está legal. A família não está nem aí para ele. Ele não se sente bem. O que é que eu posso fazer por essa pessoa? Eu posso ver quem é a pessoa, quem é na família, né? Alguém que ele tenha confiança, se não na família, no vizinho, alguém que ele tenha confiança, e peço a ajuda dessa pessoa, desse ser de confiança dele, para poder me unir, né? Esse trio, e aí vamos buscar o que é que a gente pode fazer por ele. Será que a gente pode ir atrás de um psiquiatra por ele, né? Junto com ele? Pode. Atrás de um psicólogo junto com ele? Pode. O que a gente pode fazer mais? A gente pode ver o que a gente pode fazer em relação a como é que está a vida familiar dele, para poder ver como é que estão as coisas. Pode também falar com esse profissional, de repente, para falar com a família dessa pessoa. Enfim, pode ser feito várias, né? A gente pode também fazer com que ela se sinta valorizada, escutando ela no trabalho. A gente pode fazer situações, por exemplo, valorizar um dia do aniversário, um dia vamos dar um exemplo, cada pessoa tem um dia, o dia do enfermeiro, vamos valorizar o enfermeiro, vamos pegar e dar alguma coisa para essa pessoa, né? Tipo, flores, enfim. Mas o mais importante, escutar, né? Escutar o que o outro tem a dizer, porque às vezes a gente também tem uma mania de querer ajudar com a nossa visão de mundo. E a gente precisa entender que nós temos que ajudar o outro com a visão de mundo dele. Porque não é a minha visão de mundo que vai fazer com que bem, mas é o que ele pretende fazer da vida dele, entende? Vou dar um exemplo muito claro em relação a isso. Eu me lembro que uma vez eu estava escutando, lá no centro espírita, né? Eu sou espírita, eu estava escutando, eu gosto muito, eu faço orientação fraterna lá. E eu estava escutando a orientação fraterna nesse dia, e a mulher estava com muita fome. E eu querendo escutar ela na maior boa vontade e tal, e a pessoa estava com fome. E ela estava com muita fome, muita fome, muita fome. E eu disse, aí uma hora eu parei, eu disse, não, tem alguma coisa estranha. Eu disse, moça, a senhora tem o quê? Eu tentando escutar e perguntando umas coisas, ela não conseguia responder. E eu disse, não, alguma coisa está acontecendo. Aí quando eu parei, eu disse, o que a senhora tem? Ela disse, minha filha, eu estou com fome. Eu estou desde manhã sem comer. Aí como é que eu vou escutar uma pessoa se ela está com fome? Primeiro eu tenho que matar a fome dela, né? Estou dando um exemplo para vocês terem ideia de o que era interessante naquela hora para aquela mulher. Era comer. E não ser ouvida. Né? Você mata a fome da pessoa e depois você escuta ela. Aí tudo bem, aí as coisas fluem. Então, eu estou dando um exemplo assim, de que às vezes a gente quer, vou falar com a família, assim, assim. E às vezes a pessoa não quer que você fale com a família. Ela só quer que você busque ajuda com ela de profissionais, mas sem falar com a família. Entende? Então, assim, a gente tem que estar ajudando o outro de acordo com o que aquele outro nos traz, né? Acho que deu para entender direitinho, né? Ou não? Deu. Deixa eu só te falar. Mas se a pessoa está com foco, suicida, tentou suicídio, aí a família tem que ser acionada, né? Todas as vezes que a pessoa comete suicídio, ela tenta suicídio, na realidade, todo o processo, a família tem que ser acionada em todo o processo. Mas se a pessoa está com uma ideação, né? Quando eu falei sobre a questão de às vezes, por exemplo, a pessoa está com uma ideação, eu estou pensando em suicídio, mas aí eu preciso de alguém que me ajude a procurar um psiquiatra, um psicólogo. Ela pode buscar uma pessoa e você está ali do lado, você observa aquilo ali e você pode ser a pessoa que pode ajudar ela. Não, mas ela está com um comportamento mais feroz, né? Ela está realmente pensando em suicídio, ela está realmente, ou então ela tentou suicídio, e o pensamento está muito mais forte, está querendo concretizar, né, esse pensamento para tentar o suicídio. Não, a família ela tem que ser acionada na mesma hora, assim, sabe? É num ponto. Se ela tentou suicídio, ela está lá no hospital. Primeiro que quando ela tenta, ela tem que ir para o hospital. Ela está lá no hospital, já tem que ser chamada a família. Por quê? Porque a responsabilidade daquele ser é da família, né? Nenhum amigo é responsável por ele, mas a família é responsável por ele ali naquele momento, né? Ela que vai decidir, ela que tem o poder de decisão, é mãe, pai, marido, enfim, esposa,
né? É essas pessoas, né? Irmãos, né? Então, toda vez que a pessoa tenta suicídio, a família tem que ser acionada sim. Ah, ela ligou para você dizendo que vai cometer suicídio. Como há pessoas que dizem assim, que ligam e se despedem, né? Olha, eu só quero dizer que eu estou muito grato por tudo que você fez por mim, mas agora não dá mais, eu não aguento mais. Nessa hora você tem que desesperadamente encontrar essa pessoa, mas ligar também para o familiar, para quem está perto dela, para ela impedir de cometer suicídio. Por quê? Porque Uhum. ela está querendo matar não é ela, é o sofrimento psíquico que está com ela. Que a pessoa que está com comportamento suicida, gente, ela não consegue enxergar as milhões de portas que existem no mundo. Ela só está enxergando aquilo ali. É como se você colocasse aquela tábuazinha no jumentinho, né, que vai ficando ali. Então, assim, é como se ela tivesse uma tábuazinha de enxergar isso aqui, ela não enxerga o outro. E é justamente o que o tratamento vai fazer, né? Ele vai quebrar essa daqui, ela vai quebrar esse lado, e ela vai ver as milhões de possibilidades. E estando ela com fatores protetivos de amigos, família, um emprego, né, pessoas próximas dentro do emprego que ajudem ela, que possam fazer esse amparo, ela vai conseguir enxergar muita coisa. Ela vai ver que aquilo ali era uma situação difícil, mas que passa, né? Toda situação difícil uma hora passa. Então, assim, mas o que ela precisa? De pessoas que tenham empatia pela dor dela, né? Ela precisa. Eu vou trazer uns fatores protetivos, né? A família, o emprego, o trabalho, o lazer é extremamente necessário, a comunidade unida, né? Bons vizinhos, a religião, quando ela é saudável, ela também é um fator protetivo, porque você está ali junto com uma comunidade religiosa que você tem empatia também é muito bom. Isso é independente de qualquer religião, só não interessa que se faça o bem. E fazer o tratamento. Toda pessoa precisa fazer o tratamento. Já teve pacientes que chegaram para mim que elas estavam há 10 anos fazendo tratamento psiquiátrico, só psiquiátrico. E por isso ela tinha os altos e baixos do comportamento. Tem que haver tratamento psiquiátrico e psicológico. Ambos têm que andar caminhando juntos, coladinhos. Exatamente, porque trabalhar com um paciente nessa envergadura tem que haver essas duas vertentes ali unidas, né, para justamente fazer esse trabalho. Né? A medicação ela é extremamente necessária para poder conter toda essa impulsividade, porque existe muita impulsividade, né, com uma pessoa que tem comportamento suicida, muita impulsividade, muita irritabilidade, muita agressividade em determinados pontos. Mas também, e aí o psicólogo vai fazer essa mudança de visão de vida, né? Ele vai buscar trazer a mudança dessa visão, dessa história de vida desse sujeito, né? Às vezes é fazer com que essa pessoa ela possa meio que perdoar essa história, né? E traçar novos recomeços, porque a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar. Sempre. Sempre é tempo de recomeçar. Tem uma coisa que eu sempre falo, que as pessoas não sabem, mas assim, quem está com comportamento suicida, que já tentou suicídio, né? Tem uma ideia, tem um comportamento muito forte, né? Ou já veio de uma tentativa, ou já tem um planejamento, alguma coisa desse tipo. É interessante durante os 3 primeiros meses, ele está em total vigilância 24 horas. Para quê? Para que essa pessoa, porque às vezes ela não está com força para cometer suicídio, mas quando ela começa a tomar medicação, ela ganha meio que uma força. Enquanto esses 3 meses são os 3 meses de crise que a gente chama. Quando esses 3 meses estiver, é interessante ela ter sempre uma pessoa em vigília, né? O tempo todo vigiando essas 24 horas essa pessoa, para quê? Para que possa ser feito um trabalho com o psicólogo de mudança de comportamento e a medicação fazer o efeito desejado por esses 3 meses, para poder essa pessoa sair da crise. Porque enquanto ela estiver nesses 3 meses, né? É uma média de 3 meses, né? Mais ou menos de crise, há um risco muito grande dessa pessoa cometer ou tentar, né? Porque o comportamento ainda está na cabeça. Gente, eu sei que foi muito atropelado, porque eu falei várias coisas e é muita informação, e é muita informação. Assim, falar sobre comportamento suicida é falar sobre várias coisas, né? Sobre várias informações, e principalmente falar com que as pessoas possam identificar isso também é muita coisa. Mas eu acho que dá para você ter uma ideia de que, assim, mudança de comportamento, mudança de humor, pensamentos, né, depreciativos, né, frases de alertas,
ver os fatores, né, de risco que estejam dentro de casa, que justamente são os 5 transtornos: impulsividade, agressividade, dependência química, abusos sexuais, morais, físicos. Tudo isso é uma junção de que pode ocorrer um comportamento suicida. Mas, assim, a partir do momento que a pessoa está passando por isso, ela já precisa de um tratamento. Quando ela já tem quando você percebe que ela já não está bem, que ela teve uma mudança, que não está legal, né? Principalmente nesse período agora de pandemia, onde está todo mundo mais confinado, né? Ou pelo menos os que estão mais conscientes, estão mais confinados, né? Estão buscando essa proteção. Eles ficam mais vulneráveis, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente observar os comportamentos dos nossos filhos, dos nossos colegas. Isso é um olhar, né? Um olhar de empatia, né? Quando você chegar num ambiente desse, você diz assim: olá, tudo bem? Não, não é isso. É olá, como você está, né? Que é poder você abranger a resposta do outro. Mais alguma pergunta? Olha, até temos algum. Uma que eu considerei bastante significativa também alguém perguntou sobre como fazer essa capacitação de um dia. Se você quiser, se você achar interessante, algum contato também, né? Peraí, ela quer saber quando é que vai ter? Como eu coloquei para você, como passar a questão do guardião de vida em 1 hora, se é um curso, uma capacitação de um dia, a pessoa ficou perguntando, como que é isso? Como fazer esse curso? Entendeu? É nesse sentido. Entendi. O Pra Vida, ele faz essa capacitação, Vidas Preservadas também faz essa capacitação, né? O GEAV, ele já faz essa capacitação para o grupo espírita, né? Para o centro espírita. Se a pessoa for espírita, tranquilo. Se ela não for, o interessante é ela fazer o guardião pelo Vidas Preservadas ou pelo Pra Vida. Né? Que aí ela pode falar comigo no direct que eu passo para ela e tudo, né? Tá tendo até um curso, eu não sei se vocês estão sabendo, mas está tendo um curso de prevenção de suicídio pelo Pra Vida, que é online gratuito. Está tendo esse curso pelo Pra Vida. E aí é só ela se inscrever, que vai ser muito bom. Esse curso normalmente ele é pago, mas como está sendo feito online, eles fizeram gratuito esse ano. E aí está sendo muito bom, tanto que eu até divulguei. Gente, aproveita, que esse curso é muito bom. Aí, uma boa dica. Pois é. Gente, eu tô até fazendo um sorteio, eu e o Giave, dos Ribbles, ó. Esse Ribblezinho aqui. Acho que tá com um, né, Luci? Eu estou também. Pronto. Esse aqui. Aí, a gente tá fazendo o sorteio de 3 Ribbles. Aí tá lá no meu perfil do Instagram e no do Giave, que é justamente você curtir a foto oficial que tá lá no meu, né? E seguir o Giave, que a gente toda quarta-feira está tendo uma live, né? E no final, toda quarta-feira tá tendo uma live em prol da vida, né? O ano, que na realidade é o hashtag o Ano Todo Amarelo. E no final, no dia 30, vai ter uma live no YouTube, que também que a live se chama O Ano Todo Amarelo. E aí a gente tá sorteando esses igualzinhos aqui e tal. Justamente. Para a gente, para as pessoas, né, terem solidariedade em relação à causa, enfim, buscarem compreender que o Setembro Amarelo não pode ser apenas um mês. Né? Aliás, a prevenção de suicídio não pode ser apenas um mês. Né? O ano todo tem que ser amarelo. Porque o ano todo existem pessoas morrendo o tempo todo, né? Suicídio. A gente percebeu que do ano passado para cá houve uma diminuição, mas como eu lhe falei, tem tantas subnotificações, né? Subnotificação exatamente essa de algumas mortes serem feitas de uma forma, e aí não é. Aliás, são feitas por suicídio, mas são notificadas de outra forma, enfim. Eu acho que é uma forma da gente poder se fortalecer nessa causa, né? Eu vou me referir ao hospital como um todo, nós estamos agradecidíssimos pela sua participação. E como eu sei que logo, logo vai cair o Instagram, que ele despenca, né? Então, pode falar, desculpa. Então, nesse sentido, eu já começo a agradecer e eu sei que agora você vai dar o seu parecer final.
Tá ótimo. Gente, olha, muito obrigada por essa aulinha aqui na manhã de hoje. Estou muito feliz. Dia 10 é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. Eu estou querendo ver se as pessoas podem colocar suas roupinhas amarelas para fora nesse dia, né? Se pudessem usar os ribbonzinhos ao mês todo, se fortalecer nessa causa que é tão linda, né? A causa de prevenção. Para poder a gente. Por que é uma causa tão linda? Porque a gente vai salvar vidas, a gente vai poder salvar o outro. E esse outro pode ser qualquer um de nós que esteja passando por uma situação difícil. Acho que a questão, eu fico muito, muito feliz em poder estar aqui. Agradeço demais ao nosso lar. Sempre estarei disponível ao nosso lar, nosso querido hospital. Gosto muito. E, assim, fico muito feliz. E falar sobre prevenção de suicídio é falar sobre a minha vida, porque é uma coisa que eu luto há muito tempo, desde que eu descobri, né, na faculdade, e eu tenho assim um amor imenso a isso. Sou realmente muito assíduo em relação a essa causa, né? E eu agradeço demais a participação de vocês, assim, das pessoas que estão aqui, né, ao vivo. Agradeço demais a nossa lá pela oportunidade de poder falar mais uma vez, né? Pena que foi tão rápido, tão pincelado e tão pouco mesmo. Tinha muita coisa para ser falado, mas infelizmente o tempo não nos permite. Mas gratidão. Gratidão Muito mesmo. mesmo. Gratidão também. Beijo Um beijo, gente. Tudo de bom. Tchau, para tchau. todos. Tchau, tchau.